Entender o Carnaval. Pensando em enredo. Bom, gente, vamos para mais um vídeo. A gente agora vai começar a entrar na parte de criação, né, para ter noção do que é desenvolver esse projeto de carnaval. E todo projeto de carnaval ele vai se desenvolver a partir de uma ideia, certo? Que pode ser um tema ou um enredo. Qual é a diferença entre tema e enredo? Tema é uma ideia abrangente, que pode envolver todo o conjunto de escolas ou determinada linha de pensamento que a pessoa que vai criar o enredo queira tomar. Por exemplo, durante as Olimpíadas eu posso ter o tema, eu posso chegar para as escolas de sambas e falar: eu gostaria que todas as escolas, a liga ou quem for organizar o carnaval, todas as escolas falassem sobre Olimpíada. Isso é o tema. Agora, o enredo vai ser o enquadramento que cada uma delas vai dar sobre determinado assunto atinente à Olimpíada. Isso é o enredo. Em algumas vezes, tema e enredo, eles vão se confundir. Como, por exemplo, você vai falar, quando você vai ver Salgueiro com tambor, é um tema e também é um enredo. Ele não especifica uma história definida, mas ele está dizendo sobre o que, né, em generalidade, ele vai falar. É claro que a pesquisa é que vai separar essa escola por segmentos, por alas, e com isso vai ser construída a narrativa que o carnavalesco quer dar a esse tema. Como narrativa é importante a gente pensar que o desfile é um desfile processional, ele tem aquele formato, e quando você está sentado estático na arquibancada, a história está se deslizando diante dos seus olhos. Ou seja, ele fica no meio caminho entre a literatura e a dança e musicalidade. Okay? É uma forma de linguagem artística também, mas que não está escrita e não é só dançada. Você escuta ela pelo samba e acompanha os movimentos, a parte coreografada, e vê o desenrolar daquela história na avenida. Tá? Isso é o desfile em termos de linguagem visual, de dramaticidade também. Então, quando a gente desenvolve o enredo, é isso que a gente tem que ter em mente. Que a gente tem que ter uma ideia possível de ser contada naqueles 70, 80, 85, 90 minutos, dependendo de quanto tempo o regulamento daquele ano coloque para desfile, mas ela deve ser contada naquele tempo, de maneira didática. Eu não deveria precisar colocar uma letreiro, uma descrição na fantasia que está ali sendo desfilada, no figurino. Aquele figurino, sendo olhado, eu deveria estar identificando algo que remete àquele enredo, ou que remete à letra do samba, para que eu entenda de que parte se está falando ali. Então, você vai escolher o tema, né, ou diretamente o enredo. Todo carnavalesco, existem pessoas hoje, desculpe, que desenvolvem esses enredos, as pesquisas, toda a parte cultural da escola, que pode ser alguém do departamento cultural da escola, pode ser um enredista, que é uma pessoa responsável por essa pesquisa e por montar tudo, inclusive a parte de sinopse, entrega tudo para o carnavalesco pronto, praticamente. Esse profissional pode ser contratado pela escola ou pelo carnavalesco. Geralmente, essas pessoas são pesquisadores, que têm acesso a uma gama de livros de conhecimento de arte, folclore, de história. São pessoas que se propõem a conhecer a fundo esses assuntos e retirar de determinados temas uma ideia brilhante, original, que vai dar origem ao enredo de escola de samba, de desfile. Então, muitas vezes esse papel é feito pelo carnavalesco. Tá? Quando você chega, até você chegar ao grupo especial, geralmente é o carnavalesco quem faz isso. Ou, em algumas vezes, a pessoa que ele escolhe para ser sua parceria durante toda a sua carreira. Tá, ok? Essa parceria, esse escritor, ou pesquisador, o historiador, é a pessoa que vai desenvolver com ele até ele chegar no especial, que aí a coisa fica um pouco mais profissional. Todo carnavalesco ou pesquisador, a gente falando, dividindo essa função, ele vai ter no seu computador ou na sua casa um lugar onde ele vai ter a pastinha para enredos ou para ideias. É ali que sempre que surgir alguma luzinha na sua cabeça que você poderia falar de determinado assunto, é nessa pastinha que você coloca. Poxa, eu pensei aqui em fogo. Então você vai lá, abre uma pastinha no seu computador e coloca fogo. Pode deixar ela vazia.
Toda vez que você tiver em contato com algo, você passou por um lugar, viu uma referência legal de fogo, sobre sistemas religiosos que envolvam fogo, sobre o fogo e a condição de produção de materiais, o fogo e o domínio do ferro, o domínio do próprio fogo. Você passou, viu uma exposição, uma coisa, tira foto e joga lá, quando você chegar em casa, joga naquela pastinha. Quando você leu alguma coisa sobre isso, a mesma coisa, tira e joga naquela pastinha. Em determinado momento, essa ideia pode se amadurecer na sua cabeça, ela pode amadurecer no seu pensamento, ou ela pode surgir como necessidade de uma escola. Então você vai lá e recolhe aquele material. Você também pode chegar e não jogar tudo lá e começar você mesmo a pesquisar os assuntos e começar a montar o seu enredo, tá? A parte escrita do seu enredo. Então, como é que se dá isso? Você já escolheu o seu tema, que é o geral. O enredo é o recorte que você vai fazer, tá? Por exemplo, você pode falar fogo e de repente fogo é uma coisa abrangente, como o tambor é. Mas aí você quer especificar isso, então você coloca assim, o fogo como objeto, como... Peraí, deixa eu pensar uma coisa bem legal. One eternity later. O fogo como elemento de criação. Esse é o teu enredo. Você pode até melhorar esse nome um pouquinho depois. Mas você já deu um recorte para o que você quer. Você vai falar do fogo como elemento de criação. Então você faz uma primeira pesquisa, que é uma pesquisa inicial, que vai estar ali, nessa pesquisa você, ou pesquisador, já vão definir alguns momentos, algumas nuances em que o fogo é utilizado como elemento de criação. Na religião, na indústria, nos mitos e tudo isso já vai estar ali separadinho. Como você vai abordar isso, você não vai simplesmente chegar na avenida e montar o seu enredo assim, o fogo como elemento de criação, fogo isso, fogo aquilo, não. Você geralmente vai amarrar toda essa história num conto, num sentido, numa narrativa que a gente pode caracterizar como um tipo de abordagem que vai identificar a sua visão de fogo como elemento de criação, de repente diferente de uma outra pessoa que queira falar também de fogo como elemento de criação. Os dois vão falar de maneira diferente, cada um vai ter a sua abordagem. Então você vai praticamente tentar identificar isso. Você pode criar um fio condutor para essa história, que pode ser uma figura mítica, pode ser um narrador que você invente, pode ser uma narrativa que já tenha construção, que venha de determinada lenda e passe por outras coisas, e você começa a interpretar essa lenda até chegar no ponto final da sua história. Ou seja, você vai ter que definir, além de enredo e tema, a abordagem que você quer dar a isso. E aí, você vai começar a reunir elementos de referência. O que são isso? Tudo que você encontrar sobre fogo e fogo como elemento de criação. Referências visuais, referências de texto, referências literárias, referências de espetáculos, peças, filmes, tudo. Você vai lá, senta no seu computador, começa a pesquisar imagens, que imagem sempre são boas fontes de referência, textos, livros também, vá a bibliotecas e procure tudo que é produzido sobre o assunto fogo, o assunto criação através do fogo, comece a reunir tudo isso. Que no final disso, desses momentos, você vai ter uma gama de conhecimento acerca de fogo e acerca de fogo como elemento de criação, que vai permitir você escolher, dentre tudo aquilo que você quer, o que você vai transformar em alegoria e em figurino. A primeira coisa que você deve ter em mente é que existe um número limitado de alas, né? Você vai precisar de fazer um figurino para cada ala, inicialmente, e um número limitado de carros. Os carros alegóricos, eles vão concentrar a ideia que você está tecendo dentro de determinado setor. Então ele vai praticamente concentrar tudo aquilo ali, ok? Então por aí você já vai ver como você consegue organizar as suas referências dentro desse desfile. Então é importante você setorizar a escola, tá? As escolas geralmente já têm uma maneira, vamos dizer assim, pronta de setorização, mas isso não é obrigatório você seguir. Você setoriza de acordo com a sua narrativa, tá bom?
Depois que você setoriza isso, você vai começar a dividir as alas dentro desses setores, na sua cabeça. Porque amarrada ao enredo, elas vão contar partes da história. Então você já tem ali a ideia do que você quer falar, que é o fogo, o enredo, que é o fogo como elemento de criação, e você já tem 4 ou 5 partes dessa história que tem que ser amarradas, que são os segmentos. E dentro de cada parte dessa, você vai contar um pedaço da história, que é cada ala que vai desfilar. Então, uma escola que tenha 25, 30 alas, e vamos dizer 6 setores, você tem uma média de 5 alas por setor para contar toda a sua história de maneira didática. Quando você fez isso tudo, você parte para uma pesquisa profunda, que é o quê? É a pesquisa que vai trazer novos elementos, coisas que passaram despercebidas, ok? E que podem contribuir para o seu desfile. E que, se não contribuem para o seu desfile, vão contribuir para uma outra coisa, que é a sua narrativa escrita. Você pensou na ideia, você desenvolveu, já está desenvolvendo o seu enredo, ele vai precisar ser escrito de duas maneiras. Ele precisa ter uma sinopse, que é como se fosse... inicialmente era um resumo do que você ia apresentar, ok? Que seria repassado depois para os compositores para que eles dessem origem ao samba enredo. Hoje em dia a sinopse ela não é mais um resumo, geralmente ela é quase a história toda contada ali, às vezes contada de uma história que, no meu ponto de vista, é excessiva, onde você vai tecendo comentários setor por setor ali, explicando, e eu acho que isso não é próprio de sinopse, porque você praticamente já está entregando o jogo todo. A justificativa, que é aquilo que vai estar contido para os jurados, essa sim precisa estar explicando tudo, tintim por tintim. E principalmente, o embasamento e a justificativa de importância que a sua pesquisa, que aquele desfile tem para a sociedade, para aquele momento que é o desfile de escola de samba enquanto traço cultural. Então, você vai desenvolver tudo isso. Uma vez desenvolvido, você tem o seu trabalho, o primeiro trabalho pronto, que é definir o seu projeto, a parte teórica do seu projeto, né? É muito importante que seja corrigido, depois, antes de você divulgar, que seja corrigido. Tente sempre ter o auxílio de mais alguém para reler o que você escreveu, tá? Para ver se está fazendo sentido, se está didático, se está inteligível, para que quando você divulgue exatamente aquilo que precisa ser divulgado. Porque depois que você divulga a sinopse, acabou. O teu trabalho está ali exposto para todo mundo, então você tem que ter muita atenção naquilo. Então, como eu falei até antes, também a escola pode ter um departamento cultural que pode ser quem vai apresentar o enredo para você. Por quê? Até então a gente está falando de um enredo de criação própria, sua. Mas você pode chegar numa escola e a escola já ter um enredo para propor a você. Já sabe qual vai ser o tema, já sabe qual vai ser o enredo, muitas das vezes até a abordagem. Principalmente se você já vai encontrar uma escola que tem enredo patrocinado, tá? Então, muitas das vezes cabe a você a tarefa de carnavalizar. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A sinopse, a justificativa, a pesquisa vai caber ao departamento cultural da escola. Ou então, muito disso já vai vir colocado pelo patrocinador. E aí tem um outro problema. Quando for você pegar um enredo patrocinado, a empresa vai estar pensando no lado dela. Ela quer se mostrar da melhor maneira possível. O que ela não entende é que, às vezes, se mostrar da melhor maneira possível pode ser não se mostrar. Ou seja, uma empresa ela não consegue entender que, de repente, ela pode ser muito mais valorizada por patrocinar um carnaval que não fale dela, e que tenha um tema absurdamente cultural e, vamos dizer assim, algo pertinente, do que falar dela. Mas não, ela acha que ela vai investir o dinheiro na escola, então a escola é minha, eu vou falar de mim. Então já é um primeiro problema. Então, como artista, você tem que mostrar não só para o patrocinador, mas também para as pessoas envolvidas no desfile da escola, o que dali pode ser uma furada em termos de carnavalização, ou o que pode dar certo carnavalizando. É claro que a última palavra vai ser sempre da administração da escola. Entendeu? Existe uma brincadeira entre carnavalescos que, às vezes, ser carnavalesco e projetar um desfile é transformar merda em goiabada.
Porque justamente a gente tem você pega às vezes umas tarefas ingratas enquanto artista. Porque você vai fazer tudo contra muita coisa, praticar muita coisa contra tudo aquilo que você aprendeu de um bom trabalho. Mas é o trabalho que a escola precisa. É importante perceber também o seguinte: o carnavalesco, ele é um empregado da escola. Ele é um artista, mas ele é um artista a serviço da escola. Não é a escola a serviço do carnavalesco. Principalmente, assim, no universo perfeito, o carnavalesco, ele é a pessoa que vai apresentar para a escola o modelo de catarse que ela quer fazer. Ou seja, a escola no carnaval vai realizar a sua catarse, vai assumir as suas identidades de fetiches que são próprias daquele tempo no modelo que o carnavalesco quer está oferecendo. E ele oferece isso depois que ele percebe como é a escola, como é aquela comunidade, como eles desenvolvem o trabalho. Ele já estudou como geralmente aquela comunidade se apresenta, se aquela escola tem uma identidade artística ou não. Você não pode chegar lá para destruir a história, a identidade da escola. Ou se ela está presa a uma identidade também, que isso é muito grave. Ela pode estar presa a sucessos do passado com um determinado artista, e ela se vê naquela imagem, e todo artista que passa por ela está sempre preso a tenho que superar fulano, ou não posso imitar cicrano. Ou seja, fazer um enredo, começar um projeto de carnaval, elaborar uma pesquisa, leva tudo isso em consideração. Então, eu espero que ele tenha sido um pouco claro para vocês a importância de organizar esse enredo e que eu tenha conseguido passar essas primeiras etapas. Então, você tem que ter um tema ou já um enredo proposto. Você vai sempre, para cada enredo que você tenha pensado na sua vida, ter a sua pastinha para guardar referências, mas para toda pastinha que você for sacar, você tem que começar uma pesquisa bibliográfica, visual, literária, para desenvolver e dar fundamento àquele enredo. Com essa pesquisa, você vai criar uma abordagem. Dessa abordagem, você vai tentar organizar a escola, setorizar no papel, de acordo com o número de carros e alas. Depois dessa setorização, você vai fazer uma outra pesquisa mais profunda, e dessa pesquisa profunda você vai justificar o seu enredo e produzir os documentos necessários para que ele tenha teoria, que são justificativa e sinopse. Não esquecendo também de que tudo que você fizer na avenida em termos de alegoria, figurinos de composição, figurinos de ala carnavalizados, tudo isso tem que ser justificado. Você vai desenhar uma coisa, você vai ter que dizer por que aquela coisa está sendo desenhada e o papel dela dentro da narrativa. Para cada figurino você vai fazer isso. Para cada alegoria você vai fazer isso. Para cada composição em cima do carro alegórico você vai fazer isso. Cada destaque no topo de um carro alegórico também tem a sua justificativa. Ok? Então, o primeiro grande exercício do carnavalesco é um exercício de criação quase que literária. Você tem que escrever e pesquisar muito. Então, para quem gosta, é um prato cheio. Bom, então a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente continua a nossa conversa sobre o projeto. E eu espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, compartilhem. Se inscrevam no canal, ok? Então eu vou terminando por aqui. Infelizmente, nós não vamos mais poder deixar os sambinhos no final, como deixamos nos outros vídeos, por uma questão de direitos autorais. E até a próxima.